Olá, tudo bem? Eu sou o estudante Alexandre Verardi, da segunda licenciatura em História. Hoje venho nesse vídeo falar sobre os escritores do 9º ano, onde estes estão em defasagem. Esse trabalho vai ser exposto, trabalhado de forma indisciplinar, em língua portuguesa e também projeto de vida, onde o texto escolhido ele foi o mito da caverna de Platão. Para que os alunos entendam o mito da caverna, a primeira face a ser analisada é uma imagem de pessoas que estão acorrentadas dentro de uma caverna. Nesse acorrentamento há uma passagem de pequena luz junto do fogo. Tudo que passa lá fora nessa forma de pensamento é refletida pelo fogo e pela luminosidade de fora a questão de um animal, uma sombra muito maior. Nesse acorrentamento estão 3 pessoas acorrentadas, focadas, presas dentro do processo. Porém, todavia, há um que fica incomodado com a situação e tenta de diversas formas sair do acorrentamento e vai querer ir para fora da caverna. A partir do momento que ele se desvencilha da caverna ou das correntes, ele se expõe fora da caverna. O primeiro processo, quando ele está fora da caverna, é o processo que os olhos ficam cegos. Por quê? Porque ele encontra luminosidade. Ele estava num ambiente obscuro, sombrio, e vai para a luminosidade, ele fica como se fosse meio cego. Mas aos poucos os olhos vão sendo desvendados, ele começa a ver as cores, fica deslumbrado com todo o processo. Para entender esse processo de evolução do texto do Mito da Caverna, ele quer voltar à caverna para libertar os seus colegas. Fala de todas as novidades que lá estão, fora daquele espaço da caverna, da ignorância que eles estavam, e demonstra um mundo totalmente novo. E dentro desse processo, os que estavam na caverna se sentem mexidos para sair daquela zona de conforto. E eles resolvem e pensam em acabar com aquele que saiu. Então, nesse processo, há a morte do que saiu da caverna. Um texto simples, muito lido, muito conhecido, representado por várias imagens, principalmente para demonstrar a caverna, também atualizado nos dias de hoje, como outras formas de caverna, por exemplo, a televisão, pessoas sentadas vendo o processo da televisão, sem colocarem sua opinião, sem colocar aquilo que eles entendem sobre aquilo, ou estudarem ou buscarem. Dentro desse processo, desse texto, nós vamos localizar as informações implícitas no texto. Vamos também identificar um tema dele. Qual é esse mito? Qual é essa alegoria? Qual é o conflito que ocorre e os elementos da narrativa? Também precisamos entender como esse tema entrelaça-se com tudo aquilo que nós buscamos. Precisamos reconhecer as posições distintas das opiniões, dos fatos ou mesmo. Para isso, eu optei, analisando o itinerário formativo da nossa escola, algumas problemáticas que se encaixam muito bem dentro dessa temática que é a caverna.
Não estou aqui simplificando que a escola é uma caverna, mas estou dizendo o que acontece dentro da escola que nós precisamos melhorar. E aqui eu posso elencar alguns problemas dentro do processo do plano de ação da escola e também algumas soluções. Por exemplo, quando ele volta para a caverna, ele é acolhido pelos colegas? Não, ele é colocado para fora. Aqui nós podemos ver um pouco da agressão verbal aos professores. Às vezes os professores procuram mostrar, procuram interagir, procuram fazer algo diferente com os alunos, mas eles são repreendidos pela forma como estão usando. Será que os alunos interpretaram, entendem a dificuldade de ler um texto e a partir do texto produzir algo diferente? Que formas nós podemos ver também a dificuldade da leitura escrita? Será que todo mundo entende o que é sair da ignorância, o que é sair das trevas para a luz, aquilo que era obscuro se torna mais claro e a partir daquilo vai se tornando mais evidente dentro do processo? Ou será que a gente fica na charge, onde ficar em frente de um instrumento que produz o conhecimento, que produz a informação sem nenhum questionamento? Será que eu consigo produzir esse questionamento interpretando o texto, criando uma nova forma de pensamento? E aí vem o terceiro elemento, dificuldade da leitura e escrita. Será que os alunos estão entendendo a possibilidade da leitura e da escrita e como ela pode ser libertadora dentro do processo? Para isso, resolvemos então externalizar isso com uma proposta. Várias formas de lixo são expostas na escola, principalmente no pátio. Os grandes provocadores desse lixo, na grande maioria das vezes, é o próprio aluno. Dentro desse processo, nós começamos a entender e a mostrar a eles como nós precisamos sair da ignorância. O que nós podemos fazer de diferente para, por exemplo, reciclar o lixo. Então, dentro desses itinerários, nós podemos entender o que acontece nesse espaço tão sagrado que é a escola. Cada um de nós tem a sua caverna, cada um de nós tem o seu espaço sagrado de conhecimento. Então, a partir desse material, nós podemos identificar vários aspectos importantes que podemos reconhecer aqui como opiniões, como fatos e mesmo a alternância entre o conhecimento e aquilo que nós buscamos. Para concluir, então, nós analisamos um pouquinho o livro da República de Platão, o Mito da Caverna, onde asseguramos que, dentro do plano de ação, podemos entender aquilo que seja importante, principalmente naquilo que os alunos precisam entender como análise de texto, interpretação de texto e dos fatos dentro do campo de quadrinhos e charges, entre outros elementos. Obrigado.